Hoje, você vai ouvir 3 relatos que vão grudar na sua mente, muito depois que a história acabar. Se ajeite na cadeira, apague as luzes e, se tiver coragem, coloque os fones. Antes de começarmos, se inscreva no canal, Taksu, like e ative o sino. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que vamos contar aqui. Eu sempre fui cético, do tipo que ri de história de fantasma e diz que tudo é encanamento, vento ou sugestão. Eu repetia isso como um escudo para não lidar com o que eu não entendia. Até o dia em que peguei as chaves daquele apartamento. Um prédio velho com fachada de azulejo antigo, portão de ferro que geme quando abre, e um corredor comprido que cheirava a poeira e produto de limpeza barato. Eu tinha me mudado, depois de uma separação complicada. Queria silêncio, queria recomeçar. O corretor me disse que o preço estava bom, porque o antigo morador, o Sr. Alberto, tinha falecido ali. Disse que foi de causas naturais. Disse isso rápido, sem olhar no meu olho, e me entregou as chaves como quem quer encerrar assunto. Eu aceitei. Naquela hora, eu só queria um teto e 4 paredes. Hoje eu queria 2 paredes a menos. No primeiro dia eu limpei tudo. Passei pano nas janelas de ferro. Lavei o chão de taco. Abri os armários. Encontrei um copo esquecido no armário de cima e uma fotografia sem rosto no fundo de uma gaveta. O papel estava cortado. Restava só um ombro e um pedaço de camisa xadrez. Joguei fora. À noite, deitei, exausto. Um silêncio pesado tomou a sala, quebrado só por um zumbido fraco da geladeira. Dormi rápido. Na segunda noite, por volta de 10h30, eu estava no sofá e ouvi um estalo, seco, como se a parede dilatasse. Pensei, prédio antigo, normal. Veio outro som, baixo, como uma respiração abafada. Fiquei parado, prendi a respiração para ter certeza de que não era eu. O som continuou por alguns segundos e sumiu. Levantei, encostei o ouvido na parede. Nada, só o silêncio. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Sempre entre 10 e 11. Primeiro o estalo, depois a respiração. Às vezes um sussurro que parecia palavra, mas eu não decifrava. Tentei ignorar. Dizia para mim mesmo, canos, vizinho, vento. Mas o horário, sempre o mesmo incômodo e Eva ... Parecia um compromisso da parede com o meu medo. Conheci o porteiro. Seu Arlindo. Um homem magro, pele curtida de sol, olhos que evitavam encarar. Perguntei sobre barulhos à noite. Ele coçou a nuca e respondeu. Prédio antigo faz barulho. Todo prédio fala. Falou isso olhando para a rua, como se não quisesse que as palavras batessem de volta nas paredes. Eu sorri sem graça e subi. Resolvi gravar. Coloquei o celular encostado na parede da sala, às 10 em ponto. Desliguei tudo, sentei no chão, esperei. Naquela noite, nada. Fui dormir achando que tinha imaginado. No dia seguinte, coloquei o fone e dei play. Aos 42 minutos de gravação, no meio do silêncio, surgiu um sussurro rouco, repetindo devagar. Sai daqui, sai daqui. Por quase 1 minuto, o som entrou por mim como um frio. Levei a mão à boca. Voltei o trecho, umas 10 vezes. Tentei racionalizar. Alguém no corredor. Alguma transmissão. Mas não havia interferência. Não havia ruído de fundo. Só aquele sussurro. E o gravador encostado direto na parede. Passei a noite seguinte, encarando a tinta amarelada. A parede parecia respirar. Eu sentia pequenas diferenças de temperature. Um ponto mais frio aqui, outro mais morno ali. Como se tivesse um organismo do outro lado, aproximando e afastando. Às 10h17 em ponto, veio um estalo, depois outro, e a respiração. Eu me aproximei e falei baixo. Quem está aí? Silêncio. Por alguns segundos, entua, um som raspado, quase inaudível, e a palavra, preso. Minha pele arrepiou. Eu encostei a testa na parede como se isso me aproximasse de alguém. Falei, preso onde? A resposta demorou. Veio como um arrastar de voz. Aqui. Manhã seguinte, fui até a biblioteca pública. Pedi os jornais antigos da região. A bibliotecária, uma senhora de coque e óculos na ponta do nariz, trouxe os encadernados. Passei páginas amareladas até encontrar. 20 anos atrás, um homem chamado Felipe, morador do mesmo prédio, desapareceu. Semanas depois, durante uma obra, encontraram restos humanos entre o reboco e o tijolo de um shaft que corria por trás dos apartamentos da coluna 2.
A notícia era curta, sem muitos detalhes, mas havia uma foto ruim de um pedaço de parede quebrada, sacos de entulho e um capacete no chão. Anotei o nome. Felipe. Anotei a minha coluna. Voltei para casa com um jornal na cabeça. Sentei no chão do corredor. De um lado ficava a parede da sala, do outro, a do quarto. As duas dividiam a mesma linha. Às 10h11, os estalos começaram. Eu encostei a mão. Senti um frio seco. Perguntei. Felipe, o sussurro veio mais rápido. Sim. A partir dali as noites passaram a ter uma ordem. Eu chegava do trabalho e evitava convidar qualquer pessoa. Comia olhando para a parede. Deixava o gravador pronto. Às 10 e poucos, o ritual. Perguntava. A parede respondia. Nem sempre, mas as palavras eram curtas. Sim, não, aqui, frio, dor. Às vezes eu achava que ele me entendia se eu pensasse. Testei. Fiquei calado. Formei a pergunta na mente. Você está atrás da sala ou do quarto? E contei os estalos. 2, depois 3. Sala. Eu falei alto. Sala. E a resposta veio. Sim. Eu não sabia se estava ficando impressionável ou se havia um padrão. Comecei a notar que os objetos da sala estavam sempre um pouco deslocados pela manhã. A cortina, que eu deixava alinhada, amanhecia com dobras estranhas. A mesa de centro arranhada na parte que encostava na parede. Uma madrugada, acordei com um toque leve no tornozelo. Levantei no escuro, tremendo, nada. Voltei para a cama. Ouvi um sopro no ouvido. Não era vento, era perto demais. Os vizinhos começaram a me estranhar. No elevador, a dona Célia, do 8º, me segurou pelo braço e perguntou se eu estava dormindo bem. Disse que na coluna dela, por volta de 10h20, a televisão fazia um chiado curto, como se mudasse de canal sozinha. Eu perguntei se isso era recente. Ela respondeu. Sempre foi assim. Meu marido dizia que era a casa respirando. Quando ela falou isso, eu senti o corredor estreitar. Contei a seu Arlindo que eu estava pensando em abrir a parede. Ele arregalou os olhos e disse. Não mexe no que está quieto. Falei que quieto não estava. Ele suspirou, olhou para o piso e contou uma história. Disse que quando entrou no prédio, muitos anos atrás, ouviu falar de um pedreiro que sumiu. Durante uma obra de emergência, disse que criaram uma parede em cima de outra. Disse que tudo foi feito às pressas, sem registro, e que depois o prédio inteiro começou a estalar no mesmo horário. Disse isso e fez o sinal da cruz, quase envergonhado. Eu não sabia no que acreditar. Naquela noite, eu trouxe um estetoscópio barato da farmácia. Encostei o disco na parede, fechei os olhos, ouvi um som grave, um oco e um ritmo que parecia batida. Não era sangue, eu sei, mas soava como. Bati 3 vezes com os dedos. A resposta veio. 3 batidas de lá para cá. Minhas mãos suaram. Você quer que eu abra? A resposta foi um não arrastado. Eu perguntei, por quê? E ele disse, não sai. Eu passei a marcar tudo. Horário, palavra ouvida, temperatura estimada pela pele. No 3º dia do caderno, algo mudou. A voz falou meu nome, não em frase. Só meu nome. O jeito como ele arrastou as vogais, como se mastigasse. Eu não lembrava de ter dito meu nome em voz alta. Isso me fez pensar se alguém me observava. A janela da sala dava para um poço de ventilação estreito. Eu olhei lá embaixo. Uma sombra atravessou rápido. Um gato. Eu ri do meu susto, mas a risada foi curta, porque logo depois, a parede exalou um cheiro. Ferrugem úmida. Como se alguém tivesse molhado pregos e trancado o ar junto. No fim de semana, decidi pintar. Comprei tinta branca, lona, fita. Empurrei o sofá. Ao afastar a estante, vi uma linha mais clara na parede. Um retângulo marcado sob a pintura, como se um pedaço tivesse sido fechado. A borda era irregular, a massa aparecia sob a tinta mais nova. Passei a mão. A superfície era levemente côncava. Eu encostei o ouvido no centro. Ouvi uma espécie de lamento, muito baixo. Eu disse, eu estou vendo o contorno. E a voz respondeu, não abre. O som do rolo na parede parecia acordar algo. A cada passada, um estalo, um suspiro. Eu sentei no chão, os braços cobertos de respingos. A luz da tarde virava cinza pelos vidros sujos. Peguei o gravador, apertei. Perguntei como você veio parar aqui. Silêncio. Depois, empurraram. Quem? Silêncio. E então, os meus. Essa palavra me atingiu de um jeito diferente. Os meus. Eu imaginei.
os meus. Família, amigos, colegas, gente que empurra, gente que fecha. Minha cabeça começou a montar cenas que eu não queria ver. Decidi sair. Desci as escadas com pressa. No térreo, seu Arlindo levantou o jornal devagar e perguntou se estava tudo certo. Que cimamente. Ele balançou a cabeça. Antes que eu saísse, falou. Se ouvi tocar 3 vezes na mesma hora, não responde. Eu perguntei por quê. Ele disse, porque aí não é ele. Voltei tarde, quase 11. A sala parecia menor. O retângulo de massa no canto jogava sombra para dentro de si mesmo. Não tem como explicar. Mas a parede escurecia o próprio ar. Deitai no sofá, cobri metade do rosto com a camiseta e adormeci. Acordei com 3 batidas secas, uma sequência perfeita. Olhei para o relógio. 10h17. As mãos gelaram. Minha cabeça gritava. Não responde. Minha boca abriu sozinha. Quem está aí? O que veio não foi palavra. Foi um ruído, como um coro de vozes comprimidas, falando ao mesmo tempo, uma massa de sussurros que formava nada e formava tudo. Eu me sentei, encostei os pés no chão frio, fechei os olhos, comecei a repetir, baixinho, que estava tudo bem. Quando abri os olhos, a sombra do retângulo tinha avançado para o teto. As bolhas pequenas na tinta formavam um caminho, como dedos pressionando de dentro para fora. Eu fui até a cozinha, peguei uma faca, a ponta tremeu na minha mão. Encostei no contorno da massa. Um fiapo de pó caiu, e o cheiro de ferrugem voltou, mais forte. Recuei, enfiei a faca na gaveta e fechei. As noites seguintes foram um desgaste. Eu parava de comer, ficava encarando, falava baixo. Pedia para parar, pedia para explicar. A voz ora parecia clara, ora se perdia no ruído. Num dia ela disse, ele me fechou. Eu perguntei quem. Ela respondeu, o que sobrou de mim. Eu não entendi. Perguntei de novo. A voz repetiu, mais fraca. O que sobrou de mim? Eu pensei em chamar alguém. Um amigo, um pedreiro, um padre. Pensei em filmar, mas uma sensação me segurava. Se eu trouxesse alguém, a coisa iria se esconder. Ou pior, iria aparecer. Eu passava por cima da minha própria vergonha e medo e continuava sozinho. Numa madrugada a energia caiu. Fiquei na escuridão total. O silêncio do prédio sem geladeira, sem ventiladores, sem elevador, é um silêncio quase vivo. Sentei na sala, respiração curta, e ouvi passos no corredor do andar. Lentos, arrastados, vinham, paravam diante da minha porta. Eu segurei o ar, 3 toques, mas não na parede. Na porta, secos, intervalados. Não, eram 10h17. Eram 3h20 da manhã. Eu não respondi. Fiquei imóvel. Os passos foram embora. Eu desabei no chão, uma espécie de soluço preso no peito. Quando a luz voltou, o relógio digital piscou. Dorme. Mas, de manhã, encontrei uma marca no rodapé, como um risco feito com ponta fina. 3 traços. Eu passei o dedo. O pó era o mesmo da massa. Branco, áspero. Lavei as mãos por muito tempo. Não adiantou. O cheiro de ferrugem ficou grudado debaixo da pele e eu tentei atacar o problema com método. Levei as gravações para o computador do trabalho e usei um programa que mostra o espectro do som. Nas faixas onde a voz dizia, sai daqui, os picos formavam uma espécie de desenho. Não sei explicar. No e Ram. Letras, claro, mas pareciam formar algo repetido, como círculos que se fecham em si mesmos. Eu observei aquilo até o olho arder. Quando voltei para casa, a parede estava fria. Dói admitir, mas eu senti falta da voz. Naquela noite eu sentei e falei, Felipe, eu estou aqui. Silêncio longo. Depois, não me chama. Eu perguntei por quê. A voz disse, você abre. Eu respondi, eu não vou abrir. Eu só quero que você descanse. A voz ficou um tempo sem dizer nada. Então sussurrou baixinho, a casa come. Eu não entendi. Perguntei. A casa. Ele repetiu. Come. As palavras passaram a ocorrer. No banheiro, também. O espelho embaçado depois do banho apareceu com linhas, como se dedos tivessem passado por ali. Não formavam letras, formavam caminhos, do espelho para a porta, da porta para o corredor, e terminavam no retângulo da sala. Eu limpei com raiva. Esfreguei até doer o braço. No dia seguinte, as linhas voltaram. Eu comprei um saco de cal. Joguei ao pé da parede. Fiz uma linha torta. Eu não sei por quê. Talvez por superstição. Várias pessoas dizem
que o pó segura, que a poeira delimita. Eu fiz, e me senti ridículo. Mas naquela noite, o estalo demorou. A respiração soou mais longe, e eu dormi por 2 horas. O suficiente para sonhar com um homem de camisa xadrez, caminhando dentro de um túnel estreito, as mãos na frente do rosto, tentando empurrar uma parede que cedia milímetros. Quando acordei, fui direto na gaveta e procurei a fotografia cortada. Estava onde eu tinha deixado, mas agora a borda cortada não parecia aleatória. A camisa xadrez do ombro, o mesmo xadrez do sonho. Eu joguei a foto de novo no lixo e desci com o lixo, sem olhar para trás. Na tarde de domingo, bateu no meu apartamento um rapaz da manutenção. Disse que tinha um vazamento no poço de ventilação e que precisava verificar a tubulação pela minha sala. Eu deixei entrar. Ele marcou a parede com lápis, acima do retângulo. Eu senti um impulso de dizer para não furar ali. Não ali. Ele percebeu meu nervosismo. Perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Ele furou. A broca gritou. O pó branco fez uma nuvem. O cheiro de ferrugem veio com força e algo mais. Um cheiro doce, quase adocicado, que eu associei à coisa velha fechada. O rapaz parou, tossiu, disse: "Tem algo estranho aqui." Chamou outro funcionário pelo rádio. Eu pedi que parassem. Ele disse que precisava terminar. E UDS, que eu pagava a multa, mas para operar. Ele deu de ombros e fechou o buraco com massa de secagem rápida. Antes do ser, me olhou com pena. Disse que as paredes desse prédio são vivas. Eu não ri. Nessa noite eu decidi falar como se estivesse falando com alguém de verdade, sentado à minha frente. Falei sobre a separação, sobre a sensação de casa vazia, sobre o silêncio que pesa. No meio da minha fala, a parede estalou. A respiração ficou mais próxima e a voz disse: "Não deixa eu sozinho." Eu fechei os olhos e respondi: "Eu estou aqui." Por alguns minutos, não houve som. Depois veio uma sequência de toques. 2, pausa, 2, como um pedido, como um código simples. Eu respondi com os dedos no assoalho. 2, pausa. 2, pausa. DOIS. E esperei. Na madrugada seguinte, as batidas mudaram de lugar. Vieram do quarto. Eu levantei devagar. O retângulo ali era menor, mas existia. Encostei a cabeça. Ouvi um choro baixo, um choro de adulto sem ar. Eu perguntei: "Você quer que eu chame alguém?" A resposta foi a mais clara de todas: "Não." Eu perguntei: "Por quê?" E a voz: "Porque eles me fecham de novo." Foi quando eu entendi que a parede não queria ser aberta. A parede queria companhia, queria ritual contínuo, queria que eu sentasse, quisesse que eu ouvisse, queria que eu ficasse. No dia seguinte pedi dispensa do trabalho. Fiquei em casa. Andei de um lado para o outro. Arrastei o sofá, afastei a estante. Respirei com a parede. Às 10h17 exatas, o ciclo. Dessa vez eu decidi fazer uma pergunta que vinha evitando: "Como você morreu?" O silêncio foi absoluto. A geladeira desligou sozinha. Do corredor veio um cheiro de fio queimando. E então, a resposta, devagar. Como se cadele pesasse. Eu fechei a parede por dentro. Senti o chão balançar. Sentei sem forças. Perguntei: "Por quê?" A voz demorou muito para responder. Quando veio baixa. Tinha barulho, tinha gente. Eu me escondi. Eu tinha medo. Eu fechei. Eu virei a parede. E depois não dava mais. Eu pensei na fotografia cortada, na camisa xadrez. Pensei em alguém trancando a si mesmo por medo. Pensei no tempo escorrendo em escuridão. Batendo de dentro e de fora. Senti pena. E senti um medo antigo. O medo de estar no lugar errado, na hora errada. A parede respirou mais forte. E disse: "Fica." Eu levantei devagar. Respondi que não podia. Que eu tinha que trabalhar. Que eu tinha uma vida. A parede disse: "Sua vida cabe aqui." Eu recuei. As lâmpadas piscaram. Eu tropecei no balde de tinta. A mancha branca correu pelo taco e tocou a base da parede, onde a cal tinha sido jogada. A linha se rompeu. Um sopro frio atravessou a sala. E pela primeira vez, eu ouvi passos do outro lado. Não batidas, passos, indo e vindo, parando exatamente onde eu estava. O ar gelou atrás da minha nuca. E a voz falou meu nome como se fosse a minha própria boca. Não sei como consegui, mas fui até a porta. Abri, desci as escadas tropeçando. O porteiro levantou assustado. Eu disse que precisava sair. Ele me entregou o olhar de quem já viu isso antes e apenas abriu o portão. Eu andei sem rumo. Sentei numa praça.
O sol da manhã seguinte me devolveu uma coragem temporária. Voltei. Entrei rápido. Peguei uma mochila. Joguei algumas roupas, um documento e saí. Não olhei para trás. Deixei tudo. Deixei a geladeira aberta, a lousa, as gravações no computador. Deixei a fotografia no lixo e fechei a porta 2 vezes sem trancar. Como se trancar pudesse ofender a coisa. Fui para um quarto alugado em outro bairro. Paredes finas, pintura nova. Fiquei ali 2 dias. No terceiro, às 10h17, eu ouvi um estalo, baixo, vindo do encontro do guarda-roupa com a parede. Eu congelei. A respiração veio depois, mais leve, quase um hábito. Eu encostei o ouvido devagar e ouvi. Não, com o timbre de antes, mas com um ritmo. 3 palavras, muito baixas, como se alguém aprendesse a falar de novo. Não me deixa. Eu fechei os olhos, passei a mão pelo rodapé. Senti um pó fino que eu não lembrava de ter visto ali. Um pó branco, áspero. O cheiro de ferrugem me encontrou. Não era forte, era uma lembrança de cheiro, mas era o suficiente. Eu levantei a mão e olhei minhas unhas. O pó grudado debaixo delas era o mesmo que eu tinha tocado a semana toda. Eu lavei as mãos com força. Esfreguei até arder. O cheiro não saiu. Às vezes eu penso se trouxe comigo o que estava lá. Às vezes eu penso que a casa não comeu o homem. Às vezes eu penso que a casa come quem ouve e transforma e dá nova forma à voz. Às vezes eu penso que a parede só precisava de alguém que respondesse. E eu respondi. Hoje, toda noite, eu escuto. Se eu ignoro, o estalo fica mais alto. Se eu respondo, a palavra vem, devagar, pedindo companhia. Eu mudei de novo. Outra rua, outro prédio, outro quarto. E às 10h17, invariavelmente, as paredes do mundo parecem me achar. Talvez o eco não estivesse na parede. Talvez o eco tenha ficado em mim. E agora o que sobra do lado de cá sou eu. Sentado, ouvindo, esperando o horário, para responder, baixinho. E-US, aqui. Se você ainda está aí, é porque conseguiu chegar ao fim dessa primeira história. Mas não pense que acabou. O que vem agora pode ser ainda mais perturbador. Então, se ainda não fez isso, se inscreva no canal, deixe seu like e prepare-se, porque a próxima história começa agora. Eu sempre trabalhei como motorista de aplicativo para complementar a renda. Meu horário preferido era à noite. Menos trânsito, corridas mais longas e às vezes boas gorjetas. Mas também é no turno da madrugada que acontecem as coisas que a gente não conta para a família. E essa foi uma delas. Era uma sexta-feira, quase 3 da manhã. Eu já pensava em encerrar o aplicativo e ir para casa. Estava numa área mais afastada da cidade, próxima de um trecho rural. As luzes dos postes ficando cada vez mais espaçadas. Então, chegou a chamada. Ponto de partida em um cruzamento isolado. Destino marcado como Sítio Esperança. Eu quase recusei, mas a tarifa dinâmica estava alta. Aceitei. O local de embarque era um pequeno acostamento perto de um travel. Quando cheguei havia uma neblina fina que subia do asfalto molhado. Os faróis cortavam a fumaça branca em feixes, e ali, encostada no guarda-reio, estava uma mulher. Usava um vestido claro que ia até os tornozelos. Uma bolsa pequena contra o corpo. Ela entrou no carro sem dizer nada. Só fez um aceno rápido com a cabeça. Percebi que a pele dela parecia fria, pálida, e que os olhos evitavam me encarar. Tentei quebrar o gelo. Falei sobre o clima, a estrada. Ela respondeu com frases curtas, voz baixa. Depois, de uns 5 minutos, percebi algo estranho. Pelo retrovisor, eu via que o vestido dela estava úmido na barra, como se tivesse caminhado por grama molhada. Mas a noite estava seca até então. E no asfalto não havia poças. Segui o GPS. A estrada foi ficando mais estreita. As luzes dos postes desapareceram. Apenas os faróis iluminavam o caminho. Árvores altas se fechavam dos 2 lados, formando um túnel de sombras. A certa altura, senti um cheiro diferente no carro. Um cheiro de terra molhada misturada com algo metálico. Olhei de relance para ela. Continuava imóvel, olhando pela janela, como se buscasse algo lá fora. Quando o GPS avisou que estávamos próximos do destino, vi que o ponto ficava numa entrada de terra, uma porteira de madeira velha, e ali não havia nenhuma luz. Parei o carro, olhei para trás e disse, chegamos. Ela virou o rosto devagar e perguntou,
Você pode entrar mais um pouco? Aquilo me deixou desconfortável, mas a voz dela era calma, quase implorando. Acabei concordando. Avancei alguns metros pela estrada de terra. O farol iluminava a poeira suspensa, até que percebi. Não havia marcas de pneu ali, nem pegadas. O lugar parecia intocado há muito tempo. Então ela disse: pode parar aqui. Estacionei. Me virei para receber o pagamento em dinheiro, já que não havia sinal para confirmar no aplicativo. Mas o banco de trás estava vazio. Olhei para fora. A poeira do farol ainda dançava, mas não havia som de passos, nem sinal de movimento. Saí do carro, chamei. Nada. Caminhei até a traseira e vi no chão, ao lado da porta, uma marca, como se algo pesado tivesse ficado ali. A grama estava achatada e úmida. Toquei, e minha mão voltou com um resíduo frio, viscoso. Silêncio era tão denso que eu ouvia minha própria respiração. Entrei no carro rápido, fechei as portas. Quando olhei para o retrovisor, ela estava sentada no banco de trás novamente, com o rosto pálido, os olhos fixos em mim, e a barra do vestido pingando algo escuro no estofado. O instinto foi ligar o carro e acelerar, mas quando pisquei, o banco estava vazio. Olhei para o banco do passageiro e vi, sobre o assento, a bolsa que ela carregava, pequena, antiga, de couro gasto. Minhas mãos tremeram ao abrir. Dentro, havia apenas um recorte de jornal amarelado, datado de 1987, com a manchete: jovem desaparece ao voltar para casa, em noite de festa, e uma foto, a mesma mulher, com o mesmo vestido. Voltei pela estrada, sem olhar para os lados. A neblina parecia mais densa, e a cada curva eu tinha a sensação de que algo respirava dentro do carro. Cheguei em casa pouco antes do amanhecer. O aplicativo registrou a corrida como não concluída. E até hoje, às vezes, dirigindo sozinho na madrugada, sinto um frio súbito no banco de trás e vejo pelo retrovisor a barra úmida de um vestido claro desaparecendo na escuridão. Respire fundo. O que você acabou de ouvir ainda ecoa na sua mente. Mas não se engane. A história que vem agora pode deixar você sem dormir esta noite. Antes do seguir, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe seu like. Assim, você continua com a gente até o fim. Eu sempre gostei do mar, mas não daquele mar de cartão postal que a gente vê em foto de hotel. Eu gostava da beira cinzenta dos dias nublados, do vento frio que bate nas costelas, do barulho pesado das ondas quando o tempo vira. Era uma sensação de estar em algo maior, como se o oceano fosse um bicho respirando e a gente apenas percebesse a dilatação dos pulmões dele. Por isso aceitei tão fácil quando o Marcelo mandou o link da casa, isolada, barata, frente para a areia. Fomos em 4. Eu, Marcelo, Clara e Júlia. Saímos cedo, o carro carregado de mantimentos, carvão, alguns livros, um baralho e uma sensação comum de que seria um fim de semana sem notícias, sem relógio. Eu me comprometi a dirigir até a parte de terra batida. Depois, o Marcelo assumiria. A estrada foi desenrolando em linhas que, com o tempo, foram perdendo asfalto. Começaram os trechos de capim alto, a poeira vermelha que sobe e volta como farinha, o céu esbranquiçado, o mar ainda invisível, mas presente no cheiro. Quando vimos a casa, primeiro notamos a cor. Na foto parecia branca. O branco tinha virado um leque de tons sujos. Amarelado, onde a água tinha escorrido. Marrom nas esquinas, onde o sal se acumulava. Verde, claro em algumas lajotas úmidas do chão da varanda. As janelas, num azul desbotado, descascavam como pele de nariz no pôr-sol. O corrimão de madeira da escada externa tinha um toque frio e gorduroso. O tipo de coisa que o sal deixa. O dono tinha deixado a chave no armário de gás do lado de fora, junto com um bilhete. Bem-vindos. Por favor, não usar o quarto. Trancado do segundo andar. Coisas pessoais. Agradeço. O bilhete tinha manchas de umidade nas bordas, a caligrafia inclinada, a tinta escorrida em alguns pontos, a letra de quem escreve em pé, apoiado em superfície instável. Senti um incômodo bobo e dobrei o papel. Guardei no bolso. Dentro, o cheiro. Aquele cheiro de casa de praia antiga, madeira úmida, poeira, pano guardado, e uma coisa adocicada por baixo, como se alguém tivesse tentado mascarar o mofo com perfume de flores secas. A sala tinha um sofá de tecido áspero, 2 ventiladores de teto
que chacoalhavam quando ligados. Uma estante baixa com conchas, velas, garrafas, vazias com areia. A cozinha era simples. Azulejos com desenhos de peixes, a geladeira fazendo um ronco intermitente. No térreo, um banheiro pequeno. O box com vidro fosco riscado por areia. A escada era estreita, de madeira gastronômica e cada degrau. Um som diferente. Um pouco mais grave no terceiro, médio no sétimo, agudo e irritante no 10º. No segundo andar, um corredor curto com 3 portas, 2 abertas, um quarto à esquerda e outro à direita. No fundo, uma porta pintada, no mesmo branco sujo, e nela, um cadeado grande, de ferrugem escura. O metal tinha bolhas de sal petrificado, como pequenas verrugas. Era o quarto trancado. Instintivamente eu cheguei perto. As laterais da porta tinham pontinhos pretos de mofo. Bem na altura do nariz, eu fui atingido por um fio de ar mais frio, como se o quarto respirasse por microfendas no caixilho. Baixei o rosto e olhei para a fresta. Só escuridão. Um escuro, espesso, que não devolve profundidade. Escolhemos os quartos abertos. Eu peguei o da esquerda, com uma janela que dava de frente para o mar. O colchão, quando soltei o peso, soltou um som abafado, como um suspiro de coisa velha. Ficou uma marca no tecido, um círculo escurecido, onde realmente dormirmos. Satura. O Marcelo ficou com o outro. Clara e Júlia combinaram de dormir. Na sala, pela brisa, colocaram colchões no chão, já fazendo algazarra de quem vai virar a noite falando. A tarde passou com uma certa alegria cansada. Churrasco na laje, vento levantando cinzas brancas da churrasqueira, a areia do pátio grudando no suor da canela, o sol se inclinando, virando moeda de cobre sobre a linha do oceano. Quando escureceu, a casa pareceu encolher. E o barulho do mar, que de dia era um pano de fundo reconfortante, à noite virou uma sequência de golpes. O vento começou a entrar pelas frestas como se procurasse alguma coisa, e a lâmpada da sala, sem cúpula, tremia e desenhava sombras que se mexiam sem ordem. Fui dormir depois da meia-noite. O som das ondas era quase um metrônomo. As frestas da janela faziam um assobio fino, que às vezes parecia vozes soprando. Não dormi de imediato. O corpo estranha a cama nova. A última luz do corredor foi apagada. O ventilador de teto do meu quarto rodava bem devagar. Eu quase dormi até ouvir passos. Um arrastar de passos lá em cima, acima de mim. Voltei a mim, num susto. Meu peito ainda pesado de quem mergulha num sonho raso e retorna com água no ouvido. Fiquei quieto. Os passos eram lentos. Iam da direita para a esquerda. Depois, paravam. Um intervalo longo. E voltavam. Com um som seco no fim. Como se algo tocasse uma parede. A imagem do quarto trancado desenhou uma linha dentro de mim. Me levantei. Abri a porta do quarto. O corredor estava num semi-escuro de lua. Subi 2 degraus. Parei. Um silêncio que parecia prestes a arrebentar. O ar tinha um frio diferente. Não de vento, mas de coisa que absorve calor. Fui até a porta trancada e encostei o ouvido. Primeiro não ouvi nada. Então, um sopro, curto, como de quem segura o choro. Eu recuei, devagar. Desci. Deitei de novo. O som não voltou. Adormeci com um corpo em alerta. De manhã, comentei na mesa. Falei dos passos, do sopro. Marcelo riu. Disse que devia ser o telhado. Júlia ficou séria e contou que acordou de madrugada, com a sensação de que alguém passou correndo pelo corredor e parou na beira da sala. Clara, sempre curiosa, disse que a porta trancada devia ser onde o dono guardava coisas que não queria, que estragassem com a maresia. Mas eu sabia o peso específico do ar de lá. Não era só guardado, era interrompido. Saímos para a praia. A areia era mais fria do que esperávamos. No ar, pequenas partículas de água, como um aerossol, invisível, que grudava nos cílios. O mar estava com uma marola curta, impaciente. Caminhamos um tempo. Encontramos restos de madeira com pregos retorcidos, uma bota velha com mexilhões, uma garrafa verde com areia e um papel grudado por dentro, ilegível. Clara juntou conchas. Júlia brincou de pular da parte mais alta do barranco de areia. Marcelo tentou abrir um coco com uma pedra. Tudo parecia normal, mas eu olhava a casa de longe e tinha a impressão de que ela nos observava. As 2 janelas azuis do segundo andar, com olhos cansados, os vidros turvos onde luz e sombra se misturavam. Voltamos na metade da tarde. Decidimos varrer a casa, tirar o excesso de poeira.
tentar deixar mais habitável. Clara encontrou uma caixa de ferramentas grande embaixo da pia. Dentro, chaves de fenda, um martelo pequeno, uma caixa de pregos meio enferrujados, 2 dobradiças antigas, uma lata de querosene e 3 chaves diferentes. Uma delas comprida, com dente único. Ela balançou as chaves no ar como quem encontra tesouro. Eu pedi que não. Lembrei do bilhete. Marcelo ficou do meu lado. Mas quando a curiosidade decide, é difícil negociar. Subimos os 4. No corredor, o barulho de madeira trabalhando com umidade. Aquele crepitar de casa viva. Clara pegou a chave comprida. Enfiou no cadeado. Não girou. Tentou outra. Nada. A terceira rangia, mas não encaixava. Ela suspirou com frustração. Marcelo disse: "Pronto, acabou. Vamos descer." Foi quando ela olhou para o cadeado e notou. Não era o cadeado que trancava. Era uma velha trava interna. Dava para ver, pela fresta mínima, uma lingueta de ferro empurrada por dentro. Não adiantava a chave. Só abrindo por dentro, Júlia propôs que a gente deixasse em paz. Que se fosse para abrir, que pedíssemos autorização ao dono. Clara concordou com má vontade. Descemos. Preparamos café. O céu começava a acumular nuvens mais baixas. Uma tempestade se montava. A luz da sala, quando ligada, fazia um zumbido que aumentava e diminuía com o vento. No fim da tarde, recebi uma mensagem no celular. O número do dono. Ele tinha respondido uma pergunta antiga minha sobre o sinal de internet. Dizia que ali, o sinal cai, que é melhor baixar o que precisar antes. No fim, repetia: "Por favor, não abrir o quarto do segundo andar. Coisas pessoais da família. Grato." Respondi com um ok seco. Tive vontade de perguntar o que havia lá. Não perguntei. O fato de ele insistir me fez pensar no tipo de coisa que alguém trancaria em um quarto. Fotos, malas, talvez um móvel pesado. Eu queria que fosse só isso. A segunda noite veio com vento. Ele se enfiava pelos buracos, traçando caminhos próprios. A casa parecia uma flauta descompassada. Jantamos mais cedo. Alguém colocou uma playlist baixa, músicas antigas. Clara e Júlia dançaram de meias na sala. Marcelo abriu uma cerveja na varanda e ficou olhando para o nada. Eu fui para o meu quarto e fiquei sentado na beira da cama, os pés tocando o frio do piso. O cheiro do quarto era de pano guardado, mas havia outra coisa por trás. Algo doce que me lembrava flores em água parada. Quando deu por volta de 2 da manhã, acordei com um barulho diferente. Não eram passos. Era como se um móvel arrastasse poucos centímetros e parasse. Aquele som de madeira pesada raspando. E um ritmo. Empurra para, empurra para. Sentei na cama. Segurei a respiração. O som vinha do ponto exato do teto, onde, eu sabia, ficava o quarto. Trancado, o vento parou por um segundo. A casa respirou fundo e devolveu um estalo seco. Eu levantei. Abri a porta. O corredor estava mais escuro do que na noite anterior. Talvez as nuvens tivessem coberto tudo. Subi. Toquei na maçaneta do quarto trancado. Estava fria de um jeito que doía no osso do dedo. Coliou. Ouvido. O som parou. Meu peito pareceu ficar mais pesado. Senti um fio de ar sair por alguma parte da madeira e tocar minha boca. E nesse ar, um gosto. Salgado, ferrugem. Puxei a cabeça. Desci 2 degraus. E foi quando, vindo lá de dentro, eu ouvi. Não foi uma palavra plena. Foi um ruído que fazia sentido dentro do ruído. Uma espécie de "vem". Fiquei um tempo parado ali, com a certeza de que, se eu ficasse mais um pouco no corredor, eu acabaria tentando forçar aquela porta. Desci. Voltei para a cama. Deitei virado para a parede. O ventilador desenhava elipses lentas no teto. Consegui pegar, no sono. Por 1 hora, acordei suado, mas frio. Um suor que não seca. Na manhã seguinte, algo tinha mudado no corredor. No rodapé, bem em frente à porta trancada, havia um acúmulo de pó. Pó branco. Não era o pó grosso da aresta da massa. Era um pó fino, como cal. Passei o indicador. Grudou. Leve cheiro de coisa antiga. Chamei o Marcelo. Ele disse que devia ser da própria parede, que a umidade solta. Clara ajoelhou e disse que parecia ter sido varrido para o pé da porta e não caído dali. Júlia, pálida, pediu que a gente parasse. Fomos à vila comprar gelo, pão, tomate. A estrada de terra tinha poças rasas. O barro grudava na borracha do chinelo. Na mercearia, uma mulher de lenço na cabeça perguntou de onde a gente estava. Falei o nome do trecho de praia.
A casa, ela ergueu uma sobrancelha. A dona de lá, como chama o dono, disse Anselmo. Ela fez que sim, disse. Ele herdou. Ficou calado anos. Só abriu para alugar depois que... E aí ela parou. Como se tivesse falado demais. Como eu sei, lembrado de algo que não queria dividir com um moço de fora que ia embora no domingo. Pagamos. Saímos com sacolas. No caminho de volta, comentei. E o barulho do mar que de ida era alegre na volta, era cavernoso, como se a maré estivesse subindo por dentro de túneis. À tarde resolvemos limpar o segundo andar melhor. Vara, o corredor. Retirar teias. Clara, com aquela energia de quem gosta de colocar ordem em coisa velha, passou pano nas paredes. Quando chegou perto da porta trancada, o pano encharcou num ponto que parecia seco. Ela torceu e o cheiro subiu. Doce, como leite derramado em pano e esquecido. Nós três fizemos careta. Júlia largou o balde. Disse que queria ir embora. Marcelo disse que a gente estava se impressionando. Mas eu vi o jeito como ele evitava olhar para a porta enquanto falava. À noite, cada um tentou dormir no seu canto. A sala ficou menos ruidosa com o vento. Eu fiquei com um livro aberto sobre o peito, a luz de cabeceira fazendo um cone amarelado. Não lembro de ter lido uma página inteira. Só sei que em algum momento a luz piscou. EAPAGOU ... O ventilador parou. A casa ficou muda de elétrico. O barulho do mar tomou tudo. E no meio do barulho, um outro barulho, mais seco, mais perto, como dedos batendo levemente no vidro da janela do meu quarto. 1, 2, 3. Levantei, andei até a janela. A cortina colou na minha canela. A escuridão lá fora não tinha nada, mas o vidro estava frio como se tivesse alguém encostado do lado de fora. Encostei a testa no vidro. Senti um arrepio que subiu do pescoço ao couro cabeludo. E naquele instante o toque no vidro aconteceu do outro lado da minha testa, como se uma cabeça também encostasse ali. Recuei tão rápido que bati a perna no pé da cama. Sentei, respirei fundo, fiquei ouvindo. O toque não voltou. Acordei com linhas no vidro. Dade Trow. Como se alguém tivesse passado um dedo úmido em movimentos repetidos, desenhando 3 círculos que se tocavam. Passei o pano. Sumiram. Quando tirei o pano, os círculos reapareceram aos poucos, como marca antiga que só aparece quando o vidro embaça. Fiz força para pensar em outra coisa. Não deu. Nesse dia, resolvemos ligar para o Anselmo. Perguntar direto. Marcelo escreveu. Eu insistia para ligar de uma vez. Sem sinal. Subimos um morrinho atrás da casa. Ali pegou uma barra. Ele ligou. A voz de Anselmo tinha um cansaço. Quando Marcelo mencionou o quarto, ele ficou em silêncio alguns segundos e disse: Amigos, prefiro que não entrem. Não por valor, é por respeito. Nós guardamos coisas da minha irmã. Ela... Depois de uma pausa mais longa, ele falou. Ela gostava de ouvir o mar. Eu segurei o fôlego. O vento na encosta batia como mão aberta. Marcelo perguntou se a irmã morava ali. Anselmo disse. Morou. Depois, não terminou. Prometeu um desconto por qualquer incômodo e desligou com um até domingo. Anselmo não disse, mas a vila sabia. Na mercearia, a moça tinha travado uma frase no meio, enroscada no dente. Eu tentei montar histórias que não eram minhas. Madrugadas longas fazem isso. E a casa, eu sentia, gostava de histórias. Talvez delas mais do que gostava da gente. Na terceira noite, resolvemos todos dormir no mesmo andar. Marcelo trouxe o colchão dele para o meu quarto. Clara e Júlia ficaram no quarto da direita. Os celulares no chão, em silêncio, os ventiladores rodando num barulho que quase acalmava. E eu prometi para mim mesmo que, se ouvisse qualquer coisa, eu ficaria quieto, deixaria passar, ignoraria. Às 2h24, ouvi-o arrastar de novo. Não só acima, no corredor também. Aquele som de pé arrastando, como de criança em meia grossa, correndo sobre madeira. Então, silêncio. Então 3 batidas leves na porta do meu quarto. Baixas, como se uma mão pequena tivesse tocado. Marcelo não acordou. Eu permaneci parado, o coração batendo alto demais, a mão suando. As 3 batidas se repetiram na porta do quarto ao lado. Aí ouvi Clara mexendo no lençol e dizer com voz de fumaça: Ju, você ouviu? Júlia não respondeu. Talvez estivesse acordada e quieta. Talvez o medo tivesse colado os músculos. Minutos depois, um barulho que só quem cresceu em casa antiga conhece. O leve choque da cavilha da maçaneta girando,
e a porta abrindo um palmo. O vento fez a cortina da janela do quarto delas levantar, mas não havia vento o suficiente para abrir uma porta. Eu levantei, fui até a porta do meu quarto, abri um pouco. O corredor me olhou de volta como a boca de um túnel. A porta do quarto delas abriu um pouco mais e parou. Eu dei um passo e falei: tem alguém aí. A casa devolveu apenas o som do mar. Eu me odiei por falar. Falar convida. Eu sabia, mas às vezes a palavra sai antes. Júlia sussurrou meu nome. Eu respondi que estava ali. Ela disse: tem água no chão. Eu fiquei confuso. Perguntei como. Ela acendeu a luz de cabeceira. Oak piscou com uma luz baixa que vinha do quarto delas. Fui até a soleira. A madeira estava molhada. Poças pequenas, como se alguém tivesse caminhado com os pés molhados. As marcas iam do corredor para o quarto. Se perdiam próximo à cama. Clara, sentada, olhava para o chão com a mão cobrindo a boca. Marcelo apareceu atrás de mim com o rosto amassado, de sono e de medo. Ninguém disse nada por alguns segundos. O barulho do mar, lá fora, tomou forma de respiração. Passamos o resto da noite acordados, luzes acesas, um jogo de baralho que ninguém via. Rimos de nervoso em alguns momentos, e sempre que um silêncio mais grosso chegava, alguém inventava uma frase comum para quebrar. O dia nasceu com uma claridade suja. Uma chuva miúda começou a bater nas janelas. Fomos até a cozinha procurar panos. No caminho, na escada, havia um fio, um fino rastro escuro que descia pelo canto do degrau. Toquei. Era água, com um cheiro doce, como se estivesse misturada com algo velho. Clara, com as mãos trêmulas, levou o dedo ao nariz e quase engasgou. O cheiro ficou preso. Eu disse que precisávamos ir embora. Marcelo fez conta de gasolina. Disse que a estrada de barro, com chuva, poderia atolar, que seria pior ficar preso no carro. Propôs mais uma noite, só mais uma, e ia embora de manhã cedinho. Júlia disse que dormiria no carro. Eu disse que ficaria acordado, que qualquer coisa eu chamaria. A casa parecia aceitar esse pacto. Ficou mais silenciosa durante a tarde. Nós lavamos o chão, estendemos as toalhas na varanda. Clara tentou rezar. Esqueceu partes. Começou de novo. Esqueceu de novo. Riu. Chorou. Ao anoitecer, a chuva engrossou. O telhado cantou num ritmo opaco. E uma corrente de ar frio passou pelo corredor do segundo andar e desceu como fumaça, tocando a nuca de quem estivesse ali. Mais tarde, já no meu quarto, enrolado num cobertor que tinha cheiro de guardado e de alguém que não estava mais, eu ouvi novamente o arrastar, mais impaciente, e junto dele um som que eu não tinha notado antes. Um tinir metálico, como o de anel batendo em vidro. Lembrei do cadeado, lembrei da lingueta por dentro. Pensei em alguém que batia com o objeto no vidro da janela do quarto trancado. Sotaques de barulhos começaram a se misturar. O vento, a água, a madeira, um ruído que parecia riso sem ar. Eu fechei os olhos. Quis que o sono me achasse. O sono não achou. Levantei e fui ao corredor. O corredor se apertou. Os quadros nas paredes. 2 barcos. Uma criança com um balde de praia. Um farol. As molduras tinham as costas manchadas de umidade que avançava como mapa. Cheguei à porta trancada. Colei o ouvido mais uma vez. E ouvi, de forma muito clara, não sei se era a palavra, mas soou como abre. Eu disse não, em voz baixa, minha garganta seca. E a resposta veio. Não veio do quarto, veio do corredor. Atrás de mim, como um sussurro que corre por baixo do som da chuva. Fica. Eu virei rápido. Não havia ninguém. Mas o cheiro doce passou por mim, como se algo tivesse atravessado meu corpo. Recuei. Desci a escada quase tropeçando. A lâmpada do térreo oscilou. Clara acordou na sala e me olhou com os olhos miúdos de quem está no meio do medo. E ainda assim pergunta com a sobrancelha se deu tudo certo. Eu fiz que sim com a cabeça. E fiquei sentado no primeiro degrau até amanhecer. Quando o dia chegou, uma luz leitosa entrou pela janela da sala. Pegamos as coisas. Arrumamos mochilas. Só faltava recolher os colchões do segundo andar. Subimos juntos. Eu entrei primeiro e parei. A porta do quarto trancado estava entreaberta. O cadeado pendurado. A lingueta interna, que sempre tínhamos visto pela fresta, estava recolhida. Como se alguém por dentro tivesse finalmente puxado. Ninguém tocou. Nós 3 ficamos imóveis. Marcelo disse baixinho. Não fomos nós. Eu senti uma vontade infantil de dizer para a porta fechar sozinha, de negociar com a madeira, mas a porta ficou como estava, meio
aberta, uma língua de escuro saindo. Clara respirou fundo e empurrou. O quarto tinha uma janela coberta por cortinas pesadas, que mal deixavam a luz passar. Stay, que entrou, parecia não gostar de ficar ali. Se espalhou sem vontade. O ar era mais frio, o cheiro mais adocicado e velho do que em qualquer outro cômodo. A cama, de madeira pesada, tinha um lençol branco amarelado. No lençol, um círculo mais escuro, exatamente onde alguém repousaria a cabeça. No chão, riscas, marcas antigas de móveis arrastados. No canto, um armário alto, com a porta ligeiramente aberta. E no armário, logo que Clara tocou e ela cedeu, pendiam vestidos antigos, tecidos grossos, renda escurecida. E no fundo, uma cadeira pequena, infantil, o assento arranhado em círculos, como se dedos pequenos tivessem rodado ali. Muitas vezes, Júlia segurava o batente com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Marcelo respirava com a boca, tentando evitar o cheiro. Eu dei 2 passos. Tinha algo embaixo da cama, um objeto cilíndrico. Me agachei. Meu rosto quase tocou o chão frio. Puxei. Era uma garrafa âmbar. Dentro, um papel dobrado, encharcado. O vidro tinha crostas brancas. Tentei abrir. A tampa parecia soldada pelo sal. Marcelo trouxe um alicate da caixa de ferramentas. A tampa girou um quarto. E o cheiro de coisa que ficou guardada há muito tempo em lugar errado veio nos nossos olhos. Rasgando, abri o papel. Era um pedaço de agenda com frases escritas com letra apressada, difícil de ler, mas dava para entender algumas coisas. Ouvir o mar. Noite. Não abri. Ele pede. Não abrir. Eu abri. Senti algo subir da base do meu pé. Um arrepio lento. As letras borradas, as palavras repetidas. E no final, uma linha que parecia ter sido escrita com outra mão, ou com a mesma mão, mas tremendo. Ele fica mais forte quando eu respondo. Clara começou a chorar baixo, não de susto imediato, de reconhecimento. Como quem via numa frase aquilo que sentiu, e não conseguiu explicar. Júlia pediu para irmos embora. O vento lá fora aumentou. A janela estalou. A cortina levantou e bateu na parede com um som de pano molhado. A porta, que estava encostada, fechou sozinha. E a maçaneta girou. Não de fora, de dentro. A trava voltou para o lugar com um clique seco. Eu segurei a maçaneta. Puxei. Não abriu. Puxei mais. O ferro gelado queimou a palma da mão. Marcelo veio ajudar. Puxamos juntos nada. Aconteceu então uma coisa que até hoje eu não sei dizer se foi som, vento ou voz. Mas eu ouvi. De vários pontos do quarto, debaixo da cama, de dentro do armário, da base da parede, um sussurro de muitas bocas pequenas dizendo em tempos diferentes a mesma coisa. Fica, Clara, caiu de joelhos. Júlia bateu a palma da mão na porta, chamando por alguém que não estava ali. Marcelo chutou a madeira. A casa respondeu com um barulho que veio de todos os lados, como se o mar tivesse entrado. Meu peito apertou. O ar que eu puxava não virava oxigênio. Olhei para a janela. Dei 2 passos. Passei. A janela tinha uma trava por fora. Impossível numa casa no 2º andar. Mas ali, daquele lado, havia um pitão com uma lingueta que descia. Como se alguém, algum dia, tivesse fechado por fora para não abrir por dentro. E isso ficou colado no tempo. Eu me virei. Vi, na parede ao lado da cama, um pedaço mais claro. Um retângulo que no passado tinha sido fechado com massa. Os cantos ainda mostravam diferença de textura como cicatriz. Pensei em bater ali. De repente meu olhar caiu no chão. No pó branco. No mesmo pó que aparecera no corredor. Mas ali, no quarto, o pó formava uma linha, uma circunferência imperfeita em volta da cama. Como se alguém tivesse feito um círculo. Não perfeito, mas intencional. Meu pé estava sobre a linha. Recuei, e quando tirei o pé, juro, a linha pareceu fechar de novo. Sei, Coca, como um animal irritado. Foi então que, do corredor, ouvimos a voz do Marcelo. Mas o Marcelo estava dentro do quarto comigo. Mesmo assim, ouvimos a voz dele falar nosso nome como se estivesse no patamar da escada. A voz foi seguida de passos. Eu olhei para o Marcelo real. Ele olhou para mim. Nossos olhos fizeram a pergunta que não dava para pôr em palavras. A voz do corredor veio de novo, chamando que parecia ensaiado. E junto dela, o barulho de algo sendo arrastado pelo chão de madeira. Júlia apertou os olhos e disse: "Não responde, não responde." Como uma oração, o quarto esfriou de um jeito que nenhuma chuva faria.
o vidro embaçou por dentro, e nas manchas do embaçado começaram a aparecer formas, a mesma forma de 3 círculos que eu tinha visto na minha janela, só que agora em várias alturas, como se mãos de tamanhos diferentes desenhassem. Ao mesmo tempo, eu comecei a falar sem querer. Eu comecei a dizer que a gente não queria nada, que já ia embora, que ia deixar como estava. E então, do chão, do pó branco, subiu um cheiro que era ao mesmo tempo doce e salgado, e o gosto de ferrugem encostou na minha língua. Marcelo encontrou a solução mais antiga, o martelo. Ele bateu na lingueta da porta. 1, 2, 3 pancadas. O ferro cedeu 1 milímetro. O quarto respondeu com um som de madeiras. Clara se arrastou no chão, estendeu o braço, empurrou junto. A lingueta foi mais 1 milímetro. No quarto, as vozes ficaram mais ansiosas, mais rápidas. O fica virou algo sem espaço entre as letras. Fica, fica, fica. O vidro da janela trincou num risco fino que correu como raio de dentro para fora. Eu pensei que se a gente parasse, o quarto continuaria. Se a gente fosse embora, o quarto continuaria. Que o quarto existia de qualquer jeito. Isso me prendeu por um segundo, mas o barulho da lingueta cedendo cortou qualquer pensamento. Com um estalo, a trava pulou, a porta abriu um palmo, e a casa pareceu respirar de novo. Saímos, quase caindo. Descemos a escada empurrando uns aos outros. Pegamos bolsas com o que deu. Deixamos o resto. A chuva batia de lado, o vento puxava pela garganta. O carro patinou no barro 2 vezes antes de ganhar tração. A estrada de terra virou uma faixa de sabão. Na primeira curva larga olhei pelo espelho. A casa ficou menor na reta. E por um segundo, eu juro que vi a cortina da janela do 2º andar acenar. Mas o carro chacoalhou. O espelho tremeu. E a casa virou só um tremor dentro da chuva. Chegamos à vila com o estômago no lugar errado. Paramos o carro de qualquer jeito. A mulher da mercearia nos viu. True. Ampano trouxe água. Nos colocou sentados em cadeiras de plástico. Quando eu disse o nome da casa, ela fez um gesto automático com a mão, como quem afasta a mosca, e disse: vocês não são os primeiros, e não serão os últimos. Eu quis perguntar o que acontecera com a irmã do Anselmo. A boca dela preparou uma história, mas só disse: o mar tem barulhos que não são do mar. Voltamos para a cidade no mesmo dia, cada um para sua casa. Passei 2 noites sem dormir. Quando finalmente paguei sono, sonhei que estava dentro de um quarto menor do que um quarto. Sem luz, e que no chão havia um pó branco que colava no suor do meu pé, e que eu, por alguma razão, desenhava 3 círculos com o dedo num vidro que eu não via. Acordei com o coração batendo fora do passo. A janela do meu quarto na cidade tinha embaçado por causa do chuveiro, e sobre o embaçado, 3 círculos apareciam devagar. Eu passei a mão, sumiram. Voltei de costas para a cama. Ouvi, muito baixo, o barulho do mar dentro da parede, e entre 2 golpes de onda, um sussurro que parecia o meu nome escalando a garganta de alguém. Eu poderia dizer que nunca mais atendi a um convite para uma casa de praia. E é verdade. Eu poderia dizer que joguei fora a garrafa com papel, mas eu não trouxe a garrafa. Deixei tudo. O lençol amarelado, o círculo de pó, a cadeira arranhada, a garrafa com a escrita que dizia eu abri, tudo ficou. Mas às vezes, quando o trânsito da cidade cessa por um instante e as janelas dos prédios respiram juntas, eu escuto, por baixo do barulho do mundo, um som de móvel arrastando poucos centímetros e parando, e de os meus próprios dedos, sem que eu perceba, desenhando no ar 3 círculos que se tocam, como se tentassem fechar alguma coisa que eu não consigo ver. Se você chegou até aqui, é porque teve coragem de ouvir cada detalhe dessas histórias. Mas lembre-se, algumas portas, quando abertas, nunca mais se fecham. E às vezes, aquilo que você escuta no silêncio. Noah, essa é sua imaginação. Se inscreva no canal, ative o sino e deixe seu like. Assim, você estará conosco quando a próxima voz chamar por você.